Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 62. Bons estudos! Não sei se você se lembra, mas assim que o presidente Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições de 94, ele foi até o Senado se despedir dos seus colegas e fez um inflamado discurso, dizendo naquela ocasião que era preciso fazer um acerto de contas com o passado. Agora, a que parte do passado se referiu o presidente Fernando Henrique Cardoso? Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista. Este modelo, que à sua época assegurou progresso e permitiu a nossa industrialização, começou a perder fôlego nos fins dos anos 70. Modelo de desenvolvimento autárquico, Estado intervencionista. E tudo isso era na Era Vargas. Aliás, o que será que isso tudo quer dizer? E por que o presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que isso tudo ainda atravanca o nosso presente e retarda o avanço da sociedade? Bom, para responder e até mesmo refletir sobre essas perguntas, só mesmo assistindo à nossa teleaula de hoje, que tem como tema justamente a política econômica do segundo governo Vargas. Na teleaula de hoje, você vai ver os modelos de desenvolvimento econômico que estavam sendo propostos para o Brasil nos anos 40 e 50. E ainda hoje, você confere como o segundo governo de Getúlio Vargas foi marcado pela intervenção do Estado na economia. O que é que você acha? Investir na indústria ou na agricultura? Aceitar ou não a participação de empresários estrangeiros na nossa economia? Bom, hoje, com a economia globalizada e cada vez com menos fronteiras, essas questões até parecem questões desatualizadas. Mas olha, nas décadas de 40 e 50, elas estavam na ordem do dia. É que o Brasil, naquele momento, estava atrás de um modelo de desenvolvimento e queria encontrar o melhor caminho para a sua economia. Mas que caminhos eram esses? O que é que estava sendo proposto para a nossa economia naquele momento? Bom, para responder a essa pergunta, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Brasil, segunda metade da década de 40. Enquanto a Europa se recupera da Segunda Guerra Mundial, o Brasil discute como desenvolver sua economia. Ideias não faltam, mas uma em especial acaba conquistando um grande número de adeptos. Trata-se do modelo desenvolvimentista. Modelo desenvolvimentista? O que será que esse modelo propõe? Que caminho ele indica para desenvolver a economia no país? Instituto Roberto Simonsen. Não sei se você sabe, mas o Instituto Roberto Simonsen é o centro de estudos da Fiesp e tem como objetivo estudar e estimular o desenvolvimento econômico do país. Você deve estar se perguntando, mas o que esse instituto tem a ver com o modelo desenvolvimentista? Tem tudo a ver. Pois é, foi o industrial Roberto Simonsen, que hoje dá nome a este instituto, que liderou o grupo cujas ideias resultaram no modelo desenvolvimentista. Então, a gente não poderia estar em melhor lugar para tentar entender e investigar o que propõe o modelo desenvolvimentista. Vamos ver isso melhor? O modelo desenvolvimentista dizia que era preciso investir na indústria. Era importante produzir aqui o que o país até então importava. Só que não adiantava abrir mais e mais fábricas. Era preciso abrir novas estradas, criar mais linhas ferroviárias e melhorar os portos. Pois só assim as matérias-primas chegariam às fábricas e os produtos ali manufaturados poderiam ser distribuídos e chegar até os consumidores. Investir em transportes era fundamental, mas isso ainda não era tudo. O terceiro ponto do modelo desenvolvimentista se referia aos recursos naturais. O Brasil tinha que começar a explorar petróleo, carvão, manganês e ferro, entre outros produtos minerais. E, por fim, o modelo desenvolvimentista defendia a modernização da agricultura. Era preciso incrementar a agricultura com tratores, com sementes de melhor qualidade e com a irrigação. Em linhas gerais, esses são os 4 pontos principais defendidos pelo modelo desenvolvimentista. Indústria, transportes, recursos naturais e agricultura. As ideias defendidas pelo modelo desenvolvimentista ganhavam cada vez mais adeptos. Mas para que essas ideias pudessem ser levadas adiante, era preciso o apoio do governo e a ajuda de empresas estrangeiras. Você ouviu bem?
empresas estrangeiras. É isso mesmo. Entre os desenvolvimentistas, havia quem aceitasse a ajuda e o investimento de empresas estrangeiras. Mas olha, nem todos pensavam assim. E é justamente nesse ponto que há um racha entre os desenvolvimentistas. Dessa divisão surge o grupo dos nacionalistas. Os nacionalistas não deixavam também de ser desenvolvimentistas. Eles continuavam acreditando nas mesmas ideias, só que não aceitavam a participação do capital estrangeiro no nosso desenvolvimento. Para eles, os estrangeiros queriam apenas explorar nossas riquezas naturais e nos vender seus produtos industrializados. Mas não eram só esses dois grupos que propunham naquele momento opções de desenvolvimento para o país. Havia ainda um terceiro grupo que defendia um modelo de desenvolvimento que ficou conhecido como neoliberal. Para que se preocupar com a indústria se somos tão competentes na agricultura? O futuro do Brasil está na agricultura e não na indústria. Durante muito tempo pensou-se assim no Brasil. Um pensamento que traduzia mais ou menos em linhas gerais o que pensavam os neoliberais. Este grupo, liderado pelo economista Eugênio Goudin, acreditava na vocação do Brasil como um país agrícola. A agricultura, de fato, sempre havia sido nossa atividade econômica predominante. Para que mudar? Com o dinheiro das exportações dos produtos agrícolas, eles diziam, o Brasil podia comprar os produtos industrializados que precisasse. Na verdade, os neoliberais não eram contra a indústria. Eles achavam que se o empresário nacional ou mesmo estrangeiro quisesse investir na indústria, que investisse, mas sem o dinheiro do governo. Para os neoliberais, o governo não deveria participar nem da produção e nem do planejamento da economia. Só para não ficar nenhuma dúvida, vamos rever esses três principais modelos de desenvolvimento que estavam sendo discutidos no Brasil nos anos 40. Bom, a gente tinha os desenvolvimentistas, que pregavam o desenvolvimento da indústria, dos transportes e a exploração dos recursos naturais e a modernização da nossa agricultura. Tudo isso com o apoio do governo. Só que divididos entre os que aceitavam ou não a ajuda de empresas estrangeiras. Esse grupo, então, acabou se dividindo em dois, surgindo assim os nacionalistas, que não aceitavam a entrada de empresas estrangeiras na economia brasileira. E, por fim, vimos ainda que existia mais um terceiro grupo que defendia um modelo de desenvolvimento chamado de neoliberal. Além de achar que o caminho do Brasil era o da agricultura, esse grupo também pregava a não intervenção do Estado na economia. Para os neoliberais, o governo não deveria entrar nem na produção, nem no planejamento da nossa economia. Essas eram as três correntes que predominavam naquele momento no Brasil. Mas qual delas seria vencedora? Qual desses três modelos o Brasil iria adotar? Está na hora de nós recuarmos um pouco no tempo e ver essa questão bem mais perto. 3 de outubro de 1950. Os brasileiros vão às urnas escolher o sucessor de Eurico Gaspar Dutra. Contados os votos, uma surpresa. Getúlio Vargas, o presidente ditador, deposto pelos militares em 1945, é eleito presidente do Brasil. Em sua campanha, Vargas apoia integralmente a indústria, a exploração dos recursos naturais por empresários nacionais ou pelo governo e defende uma maior intervenção do Estado na área econômica. Apesar de seu discurso de campanha se aproximar bastante do modelo desenvolvimentista nacionalista, Vargas, na hora de montar seu ministério, acaba criando mais dúvida do que certezas. Integram sua equipe tanto ministros nacionalistas, que não aceitam empresas estrangeiras, como ministros desenvolvimentistas, que são favoráveis à participação do capital estrangeiro na nossa economia. Essa aparente falta de coerência do Ministério de Vargas revela, na verdade, uma das características mais marcantes do ex-presidente. Pressionado pela oposição que queria impedir sua posse, Vargas procurou amenizar essa situação formando um ministério que contava inclusive com políticos da oposição. Mas e na prática? Porque uma coisa é montar um ministério com integrantes que defendem correntes contrárias. Outra coisa é governar com um ministério assim. Que caminho, afinal, seguiu o segundo governo Vargas? O modelo nacionalista ou o modelo desenvolvimentista? Nacionalista ou desenvolvimentista? Nenhum, nem outro. Ou melhor, os dois. O segundo governo Vargas foi marcado por medidas que, ora, apontavam para o nacionalismo, ora, apontavam para o desenvolvimentismo. A criação da Petrobras, por exemplo, teve um caráter nacionalista, envolveu todo o Brasil de norte a sul. O debate saiu dos gabinetes e dos ministérios e ganhou as ruas.
comícios, encontros, manifestações, o Brasil se mobilizou em torno da criação da Petrobras. Os nacionalistas, que achavam que o petróleo brasileiro deveria ser explorado por uma empresa nacional, criaram a campanha O Petróleo é Nosso. Os que foram contra essa ideia foram taxados de entreguistas, que queriam entregar os nossos recursos naturais para os estrangeiros. Os nacionalistas venceram. O petróleo brasileiro seria monopólio de uma empresa estatal, de uma empresa do governo. No caso, a Petrobras. Aliás, além da Petrobras, o segundo governo Vargas deu várias mostras de sua política nacionalista. Criou, entre outras, o Plano do Carvão Nacional, o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, e planos para o desenvolvimento econômico da Amazônia e do Nordeste. Mas, no fundo, todas essas medidas, essas leis, todos esses feitos de Vargas, como a Petrobras, por exemplo, foram aumentando cada vez mais o papel do governo na economia do país. Para muitos, o governo foi virando uma espécie de empresário, produzindo bens e investindo capital. E por falar em dinheiro, como será que o governo Vargas agiu em relação ao capital estrangeiro? Está certo que Vargas tomou uma série de medidas nacionalistas durante o seu segundo governo, mas ele não era apenas nacionalista. Vargas queria também o capital estrangeiro, principalmente o capital norte-americano, que deveria financiar parte do Plano Laffer. O Plano Laffer, de autoria do então ministro da Fazenda, Horácio Laffer, previa uma série de investimentos no país, principalmente na área de transportes, energia elétrica e agricultura. Vargas chegou até a criar um banco para financiar e receber os empréstimos estrangeiros, o BNDE, que hoje se chama BNDES, e ainda financia projetos de modernização do país. 1954. Estamos no último ano do segundo governo Vargas e os primeiros resultados da sua administração começam a aparecer. A Petrobras entra em funcionamento. Em Minas Gerais é inaugurada a Companhia Siderúrgica Mannesmann. E a usina de Paulo Afonso, no Nordeste, começa a produzir energia para Bahia e Pernambuco. E ainda tinham as indústrias que, com o apoio do governo, trabalhavam a todo vapor. Como você vê, a política econômica de Vargas consegue obter resultados. Mas, afinal, que política foi essa? A política da intervenção, da presença marcante do Estado na economia. Porque, independente de Vargas ter sido nacionalista em algumas decisões e desenvolvimentista em outras, a marca fundamental da sua política econômica é mesmo a forte presença do Estado na economia. Esse tipo de política econômica, onde o Estado interfere diretamente na economia, recebe o nome de política autárquica, intervencionista e centralizadora. Justamente a política econômica que o presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que atravancava o avanço da sociedade brasileira. Lembra daquele discurso que nós ouvimos no começo da nossa teleaula? No mundo todo, há uma tendência cada vez mais forte do Estado interferir cada vez menos na economia. Acredita-se hoje que o Estado deva investir em serviços públicos, aqueles que não podem dar lucros e que são essenciais para a população, como educação, como saúde, transportes, por exemplo. Ou seja, o tipo de Estado que hoje se diz ser o ideal está bem longe e bem diferente do tipo de Estado que Vargas criou. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu os principais modelos de desenvolvimento que estavam sendo propostos para o Brasil nos anos 40 e 50. Você viu também que durante o segundo governo Vargas, o Estado interferiu diretamente na economia, investindo na industrialização e regulamentando suas regras. Apesar da política econômica do governo Vargas sofrer várias críticas hoje em dia, é importante que se diga que as iniciativas tomadas pelo seu governo é que permitiram que o Brasil deixasse de ser um país de economia agrícola para se transformar em um país industrial. Apesar disso, Vargas acabou terminando seu governo em meio a uma grande crise política que culminou com o seu suicídio. Mas esse já é um assunto para a nossa próxima teleaula. Até lá!